Vamos com o volume 11 de Tiamat, e que volumezinho bonito, que volumezinho bom. A Guerra do Knossos começa e se inicia, pessoas morrem e os deuses voltam para o céu. Você quer saber tudo sobre isso? Então se liga que eu vou falar isso agora. Prólogo. Uma noite de agonia, uma escuridão horrível. A Ais assistia à batalha de Bel e Astérios e se lembra do garoto lutando contra o Minotauro há 5 meses atrás, quando ele acabou de virar um aventureiro. E agora, aquele mesmo garoto começa a dar seus primeiros passos para se tornar um herói, se perguntando por que ele lutou contra os monstros, ainda com as memórias da Rua Dédalus em sua mente. Ela se pergunta se poderia ser como ele, se poderia correr e ficar mais forte como ele. E em outro lugar, En relata para Enio que a família Loki entrou no Knossos, e ao ouvir isso, Enio sorri e diz que as coisas estão chegando ao seu fim. Virando as costas, ele ergue as mãos como se fosse um maestro em uma ópera. Capítulo 1. É por isso que também começo a correr. O Finn reuniu a família Loki e anuncia que eles iriam unir forças aos Xenos. Tirando quem já sabia dos monstros, todos ficam surpresos e inseguros, e o Finn aponta testemunhas e diz que confia nesses monstros. A Aki, como representante da família dos níveis inferior, pergunta a posição de Finn, afinal todo mundo aqui já perdeu amigos e parentes para os monstros. Mas Finn ainda se mantém, e ela logo aceita isso, e fazendo todos eles aceitarem também. A Alicia faz o seu depoimento, que basicamente é um elfo defendendo os Xenos. Um elfo, a raça mais fresca, realmente aceitou esses monstros, o que ajudou muito todo mundo a aceitar isso. E o Finn anuncia que os monstros também são inimigos do Knossos, e por isso eles se juntaram. A Loki afirma que com isso eles fariam de tudo para vingar Line e os outros, pedindo que todos eles considerassem isso. Depois de um tempo, o Bet chega e fala com eles, dizendo que eles poderiam desabafar o quanto eles quiserem depois na masmorra, mas ter a cidade destruída por causa de indecisão era o pior caminho possível. Tiona e Lefia confiam nos Xenos e Tione confia em Finn, então a decisão já está tomada. E em seu quarto, Ais pensava sobre tudo isso e a Rivéria visita ela, onde a Rivéria diz que existem poucas pessoas que foram encontradas por um herói. Se a Ais tivesse dúvidas, ela estaria lá por ela. E a Ais diz que não sabe mais o que pensar. Rivéria diz que ela tem que fazer isso mesmo, questionar e duvidar de tudo, até que encontre a sua própria resposta com isso. E então, a Ais decide que visitaria o Bel para poder finalmente seguir em frente. Depois de falar com a Lefia na manhã seguinte, ela foi para a muralha, pensando que ela encontraria a Bel lá. E no final, ela realmente encontrou lá. Eles conversam, aquela conversa que tem no final da hora principal, e depois de aceitar o pedido do garoto para treinamento, ela decide que também vai se tornar mais forte. Ela também vai começar a correr, e em vez de voltar para a mansão Twilight, ela vai para o sul de Horário. Capítulo 2. Intervalo decisivo na batalha. A Ais foi até a família Freya e fez um acordo com a deusa. Ela treinaria com Otar em troca de dever um favor para a Freya. Otar aqui é a única pessoa forte o suficiente para treinar a Ais, para valer um treinamento construtivo com ela, caso ela queira realmente ficar mais forte. A Ais mandou uma carta para a família Loki dizendo que estava em um treinamento secreto, onde eles pensaram que ela só foi para a dungeon, e logo eles começam a discutir sua estratégia e irão invadir o Knossos em 2 estágios. O primeiro, reunir informações e mapeamento, e depois invadir para destruir os Demi-Espíritos, podendo claro também contar com outras famílias e pedindo ajuda de Amid com seus curandeiros. E Finn, para a surpresa de todos, diz que não haverá nenhuma baixa. Ele, sendo influenciado pelos atos heróicos do Bel, decide mudar a sua forma de abordagem apenas racional e agora decide ser um pouco sentimental também. Os aventureiros iriam invadir o labirinto por cima, enquanto os Xenos invadem pelo 18º andar, e o Astérios foi para as profundezas da dungeon, então não iria participar disso. O Hermes chega na sala de oração com Uranus e Fels e pede que a família Escher não seja incluída nessa missão. Ele não quer que o Bel entre nessa conquista, e por isso Uranus passa a carta de expedição para a guilda que fez a família Escher entrar na sua primeira expedição da família. E logo, restavam 10 dias até que o plano corresse. Capítulo 3. A verdadeira face de Deus. A Loki se encontra com Dionísio, onde ele pede para participar dessa conquista, e a Loki, claro, permite isso. De volta à cidade, a Loki passa por Escher e a Escher comenta que agora parece que a, entre aspas, doença de Dionísio foi curada. A Escher diz que no céu o Dionísio era muito temperamental e muito violento, principalmente contra Zeus e Uranus, que eram os mais poderosos do céu, acrescentando que havia alguma razão
e ela não sabia. Ela disse que tinha medo dele, e como uma divindade, a Ashe ter falado que tem medo dele significa alguma coisa. E foi por isso que ela acabou deixando seu assento de um dos 12 olimpianos para ele, porque assim talvez ele ficasse mais calmo com isso, o que também é uma informação muito útil para Loki. E mais tarde, a Phyllis pede que a Alethea não vá nessa operação e saia de horário. Ela não quer que a Alethea morra dentro do Knossos, mas a Alethea fala que vai, não importa o que aconteça. E Phyllis então se compromete a ser sua guarda-costas em tempo integral dentro do Knossos, e que depois que isso acabasse, elas tirariam férias na floresta de onde Alethea nasceu. Na família Freya, a Ais lutava seriamente com Ottar de madrugada até a meia-noite. Era basicamente o dia inteiro de lutas. Um deslize e ela seria morta, cortada ao meio por Ottar. Ele não dava conselhos e nem nada, apenas lutava o mais sério que ele poderia lutar. Ela aprenderia sozinha e ficaria mais forte com isso. Ele pergunta sobre o oponente com que ela vai lutar, por que ela quer ficar mais forte tão rápido assim a ponto de fazer isso. E ela diz que não sabe o quão forte a Hevis pode ficar, mas que definitivamente era mais forte que o próprio Ottar. E Ottar diz que a natureza da Ais é para matar monstros, e não pessoas. Quando se trata de matar monstros, a Ais é mais poderosa que ele mesmo. E ela está vendo a Hevis como uma pessoa, e está duvidando de si mesma. Ela tem que lembrar que a Hevis agora é um monstro, um obstáculo em seu caminho. A Ais não pode deixar a chama negra consumir ela. Ela tem que controlar essa chama e controlar o seu ódio. E isso faz a Ais decidir que ela vai lutar para proteger aqueles que ela ama, e não pelo seu ódio. Capítulo 4 Vingadores. A Guerra no Knossos. Na manhã da operação, todos se reuniam na Rua Dédalus. As famílias Ganesha e Hefesto ficariam do lado de fora para patrulhar a região, enquanto Loki, Dionísio, Hermes, Jansect e Ryu entrariam para a primeira parte do ataque. O primeiro grupo a entrar foi o de Beth, que era composto por Homens-Feras e a Ryu. Esse grupo eliminaria qualquer um no caminho e localizaria armadilhas, além, claro, de descobrir como que o labirinto era feito. Ele era o grupo mais rápido e que ficava na vanguarda da operação. Em seguida era o grupo do Raul, que colocaria pilares nas portas para evitar que elas fossem fechadas e o Knossos não prendesse eles ou atrapalhasse eles lá dentro. Os Males, é claro, estavam usando armas amaldiçoadas, mas a Mid e os curandeiros estavam lá com eles. A Mid tinha uma capacidade de curar maldições com sua magia, assim ajudando ainda mais nessa exploração e investigação. No centro de controle do Knossos, o Thanatos ouviu os relatórios e se surpreendia com isso, aprendendo a tática de Finn e começando os preparativos para o seu talvez contra-ataque. O grupo de Ais entrou de surpresa dentro do Knossos através da dungeon, para descobrir os Demi-Espíritos e atrair a Hevis com o seu vento do Ariel, e claro, impedir ela de atacar outros grupos. O grupo de Beth continuava avançando e encontrou mais uma entrada do Knossos, direto na dungeon, marcando ela como uma rota de abastecimento. E lá embaixo, no 16º andar do Knossos, os Xenos cuidavam dos monstros, enquanto os Males focavam na família Loki, eles cuidavam dos monstros e assim um aliviava a carga do outro. E no 12º andar, a Riveria, usando seu círculo mágico, rastreia a Hevis e informa a Finn sobre ela, finalmente, para atrair ela até uma certa sala. Capítulo 5 Manifestação do Delírio. Na sala principal, o Barça olhava aquilo até que o Thanatos convenceu ele a se juntar a ele, já que a família Loki e Uranus não permitiria mais trabalhos no Knossos. Agora, tudo isso acabou. Logo, o Barça foi pegar o Diário de Dédalus e uma coisa a mais, antes de ir para algum lugar. Ele foi para uma sala que tinha um dispositivo de autodestruição do Knossos, onde ele permitiria desabar um andar inteiro e assim abalar a estrutura, e claro, matar a família Loki como um todo. Mas o seu sangue de Dédalo fez ele vacilar antes de destruir o Knossos, e isso fez a Asf, que estava invisível, aproveitar a chance e atacar ele para impedir isso. E foi quando descobrimos que esse era o plano. Enquanto a família Loki mapeava e atraía a atenção, a família Hermes furtivamente descobriria o Diário de Dédalus e Enio. E agora, com o diário em suas mãos, o plano de invasão seria muito mais fácil e muito mais possível. E isso tudo foi possível porque a Asf fez a sua própria chave para o Knossos, usando uma chave comum como base. Sim, claramente, mais uma vez, temos as provas que a Asf é realmente um gênio que ultrapassou até mesmo o Fels em seus dias dourados. A Lulune, usando um óculos, relata que a base inimiga estava no 9º andar e que os espíritos estavam no 10º, e Finn ordena para cercarem os maus e atacassem a base inimiga. E logo, Finn, Tione, Tiona e Amid, juntos de alguns outros, chegaram até Barça. O Barça, vendo que estava tudo perdido,
se apunhala com várias facas amaldiçoadas e usa a magia de feto para se transformar em um demi-espírito. Mas, antes disso, ele anunciou que os 6 espíritos já haviam sido lançados dentro do Knossos. Capítulo 6. E o Deus riu. Dentro do 9º andar, a elfa encontrou uma rachadura na parede, com um monstro desconhecido do outro lado, mas foi ignorada pela Alicia, que mandou que ela seguisse o plano de Finn e saísse de lá. No 12º andar, a Aiza e a Rivelia alcançaram a sala para se preparar para lutar contra a Heavis, mas elas ficaram confusas ao ver que a Heavis estava lá, mas sem vontade nenhuma de lutar. Na sala onde o Barça estava, o Finn e os outros tinham dificuldade para lidar com ele, já que ele era especializado em defesa e vivia usando maldições em volta de si agora que era um demi-espírito. Até que a Mid resolveu que tiraria as maldições do próprio Barça e usa sua magia nele, fazendo ele sentir extremas dores, e mesmo que ele atacasse ela, ela continuou, até conseguir acabar com as maldições. Logo, Tiona e Tiona finalizam ele, e acabam com essa batalha. No mesmo andar de Finn, o grupo de Garth, que incluía os deuses, se separou em vários grupos para procurar por passagens, e Dionísio, que era para se encontrar com Loki agora, parou na frente de uma passagem escura, uma escuridão que parecia chamar ele. E ele começou a sentir o cheiro doce de vinho, e logo ele disse para Philbis que eles irão entrar lá dentro. O Thanatos, vendo que acabou tudo, foi até uma sala de altar e pediu que En liberasse os espíritos, mas ele se recusa e diz que Enio agradeceu a ajuda de Thanatos, mas a destruição de Horário seria operada por eles mesmos, e para isso, Thanatos deveria ser um sacrifício. E então o Thanatos percebeu o que o Enio queria fazer justamente, porque ele também era um deus. Ele se sente enganado e começa a rir, até que a Loki entra na sala. O Finn, sentindo que tem algo errado, fala para a Mid e os feridos recuarem e que apenas os habilidosos fossem em frente com ele. Thanatos diz a Loki que foi usado, e que Knossos não é a fortaleza de Enio, e sim um altar de sacrifício, fazendo Loki se perguntar qual peça estava faltando, até que Thanatos pergunta a ela se ela foi a única deusa que entrou no Knossos. Quando ela percebe que o Dionísio está faltando, ela entra em contato com ele, mas ele apenas se desculpa e promete se vingar. A Loki tenta impedir ele, mas ele continua indo em frente, e logo ele entrou em uma sala aberta e escura, onde Enio estaria. Mas ele diz que está tudo bem, porque ele tem Philbis com ele, e Loki exige saber com quem ele está falando. E em outro lugar, Lefia lutava contra En e uma horda de violas, mas tinha um ponto. A Philbis estava aqui com Lefia agora. O Dionísio na sala finalmente percebe que a Philbis não estava com ele, e vendo que não havia ninguém lá com ele, ele então percebe que foi pego de surpresa. Enio lentamente ia até ele, permitindo que ele visse quem ele era. Enio riu dele e reconheceu a arma que ele segurava. Loki começou a gritar por Dionísio, e ele se desculpa, e em seguida, um pilar de luz rompe do solo e foi até o céu. A grande energia fez com que o Knossos tremesse, e Philbis, junto de todos os membros da família Dionísio, entraram em desespero. E agora, sem a fauna de seu deus, eles eram lentos e fracos. E assim, a Philbis foi morta por En, bem na frente de Lefia. E com isso, a Lefia ficou extremamente abalada. E depois de ver o corpo de Philbis sendo devorado por um monstro, ela ficou ainda mais quebrada. Com a morte do deus, o altar foi ativado e os demi-espíritos começaram a cantar um anel de luz que correu por todo o labirinto. Seus corpos também cresceram e começaram a se espalhar por todo o Knossos rapidamente, absorvendo qualquer pessoa que fosse pega por eles, o que forçou a Aliança dos Aventureiros a deixar a família Dionísio para trás, porque agora que eles não tinham fauna, eles eram um peso muito morto. Se eles ficassem para salvar a família Dionísio, eles também morreriam. A Heavis já sabia que isso aconteceria e por isso não teve vontade de lutar. Ela mandou a escorrer dali e disse que eles resolveriam isso da próxima vez. A sala onde a Loki estava começou a ser inundada pela carne dos espíritos e Thanatos não quer cooperar com Enio. Ele não vai ser um sacrifício para dar poder aos demi-espíritos. Então ele se mata com uma adaga. Com isso, um pilar de luz é criado para abrir o teto do Knossos, que permitiria que a Loki e os outros fugissem por lá. Epílogo: What Done It? No fim, o ataque resultou na perda de um deus e 80 membros de sua família. A família Dionísio foi completamente exterminada essa noite. E uma das consequências foi Lefia ter ficado quebrada após a morte de Philbis. Não importa quem falasse com ela, se fosse Ais, Rivelia ou qualquer outro. A Lefia ficava em seu quarto sentada, como se fosse uma boneca.
Na Rua Dédalus, a Loki se encontra com Hermes e eles disseram que pensavam que o Dionísio era Enio. O Hermes achava que os tempos do Dionísio eram muito cronometrados e ele conhecia ele do tempo do céu, ou seja, os ataques violentos dele. E a Loki permitiu que ele fosse até lá, pensando que ele iria fazer algum movimento quando chegasse no Knossos, e não que ele morreria com isso. O Hermes se sentiu incomodado por ser enganado e sai para investigar ainda mais. A Loki pensou em como Enio manipulou tão bem o Dionísio, se perguntando se a figura misteriosa manipulou ele até mesmo quando eles estavam no céu. Ela se encontra com o deus Soma e ele diz que sentiu um cheiro de licor divino e foi até lá. Ele revelou então que o cheiro está vindo dela e menciona que o cheiro parece vinho. Ela então leva o Soma até a adega da casa da família Dionísio e lá ele guia ela para uma garrafa que realmente contém licor divino. Mas esse aqui é a versão completa, um que ele nunca conseguiu fazer. Esse era um licor que poderia embriagar até mesmo um deus, muito melhor que o dele. E a Loki percebeu que foi assim que a Enio manipulou o Dionísio, e ao mesmo tempo ela soube que já sentiu esse cheiro antes. Quando ela pensou em uvas, ela lembrou de quando o Dionísio bebeu um vinho de uvas ao lado de uma certa deusa da colheita, Deméter. Na sala de oração, o Fels teorizava que a carne verde poderia estar ligada ao milagre dos espíritos, e que os demi-espíritos foram usados nessa área com o poder do espírito corrompido original. Vendo como eles estavam nas palmas das mãos de Enio, o Fels decide investigar mais, e Uranus diz que ele já sabia de quem suspeitar. Nesse momento, todos os deuses do mundo inferior eram suspeitos. E acabou o volume. E para quem não entendeu o nome do epílogo, o título Whodunit também é conhecido como Who Had Done It, que seria traduzido Quem fez isso, quem o matou. E isso é um recurso literário que se passa em volta de matar um personagem que pertence à história e abrir um caso de investigação em volta do assassinato, que seria a Loki investigando a casa de Dionísio e a morte dele, ou pelo menos como ele foi usado por Enio e os arredores e tal. Mas isso também é uma pista muito importante, porque quem pegou esse título agora, do volume 11, já tem grandes dicas do que vai acontecer no volume 12. Eu não vou falar nada, mas o título está aí. O recurso literário também. É só você pesquisar e saber como que isso acontece. Esse também é o volume onde a Ais começa a dever um favor para a Freya, que talvez seja cobrado no volume 18 da obra principal. E descobrimos também que quando se trata de lutar contra monstros, ela é mais eficiente e bem mais poderosa que Otar. Afinal, ela tem aquela habilidade. Além, é claro, as peças começam a se encaixar para o clímax do arco, o clímax dos males. E na semana que vem teremos o resumo do volume 12, com o fim dessa guerra. Fiquem ligados para não perder mais nada.